transferida da manhã, cujo tema... Eu aqui para não deixar espaço também para os outros. Bem, boa tarde a todas e todos, mais uma vez. Eu agradeço imenso o convite da professora Marli para estar aqui neste evento. Eu sou muito emocionada de estar aqui para marcar esses 30 anos do Jornal Mensual. O Lúcio, com quem eu convivi durante 5 anos, olha um pouquinho aí. Tá. Durante 5 anos da minha pesquisa, eu trabalhei numa investigação em nível de doutorado na Universidade de São Paulo entre 2004 e 2008. Minha tese buscou recuperar o percurso histórico do Jornal Pessoal, os primeiros 20 anos do Jornal Pessoal. Então, nesse período, especialmente nesse período, convivi com o Lúcio, fiz várias entrevistas. O Lúcio me ajudou muito nessa investigação. Eu me lembro que a gente falava até onde o jornal vai caminhar. Então, é motivo para mim de imensa honra e mesmo de emoção de estar aqui neste evento que marca as 3 décadas dessa impressionante experiência de imprensa contra-hegemônica, né? É a tese que eu defendo no meu trabalho, que o Lúcio produziu e produz uma experiência de imprensa que a gente pode nominar de contra-hegemônica porque opera à margem e à revelia da chamada imprensa dominante. Então, reitero os agradecimentos à Marli e cumprimento os demais integrantes aqui desta mesa formada, as pessoas presentes todas, né? E aí, eu olhando aqui o evento com poucas pessoas, mas como o Lúcio disse, e daí, né? Eu fiquei pensando nas tantas vezes que eu estive assistindo a conferências do Lúcio, ou participando de eventos conjuntos. Acho que a última vez, Lúcio, foi em 2014, em maio de 2014, no auditório Benedito Nunes, durante o Intercom regional, um debate com os meninos do Mídia Ninja, né? E a última vez que eu te vi, assisti a você falando, foi em setembro de 2015, no Itaú Cultural em São Paulo, quando você foi convidado para uma mesa com a Eliane Brum, né? Muito interessante também. E naquela ocasião eu me lembro do auditório lotado de estudantes, e eu estava na ocasião com a Rosa Silveira também. Eu estava em Campinas nesse dia, eu estava no meio do meu pós-doutorado, que eu fiz em Portugal, mas eu tinha vindo ao Brasil, e aí eu fui assistir a sua conferência, e eu me lembro que eu fiquei conversando com a Rosa na ocasião. Acho que também estava o teu irmão, o irmão de vocês, o Paulo, né? O Paulo e o teu filho estavam também, né? E agora, então, depois desse dia hoje te revejo, e é de fato um momento tão marcante, porque nesses 5 anos que eu me debrucei sobre a história do Jornal Pessoal, eu me debrucei na condição de pesquisadora. Eu li, em ordem cronológica, as 401 edições, as primeiras, né, edição do jornal, do número 1 ao número 401. Só que eu já era leitora do Jornal Pessoal desde o seu lançamento em setembro de 87. Eu entrei no Liberal para trabalhar em janeiro de 89, e lá eu trabalhei junto com a Socorro Costa e com o Luiz Pinto. Trabalhamos juntos nessa fase, e me lembro, e sempre conto, que nessa época a gente lia o Jornal Pessoal por dentro de outros jornais, porque os maiores não podiam passar e de repente ali nos testemunhar, né, vendo, né, presenciando ali a leitura, talvez não achassem uma boa ideia. Então, na verdade, quando eu entrei nessa universidade, eu fiz jornalismo aqui em 83, eu pertencia a uma geração de estudantes dessa universidade que já admiravam o Lúcio como jornalista, né? Isso já se vão 30 e poucos anos aí.
E aí, depois fui ler o jornal. Como eu demorei a me formar, eu ainda fui tua aluna aqui na universidade. Depois eu tive a honra de estudar o jornal, e que depois foi transformado aqui meu estudo nesse livro, que foi lançado em 2014. E eu me afastei dessas pesquisas já faz algum tempo, porque de 4 anos para cá eu comecei a estudar outra coisa, jornalismo e literatura. Estou estudando a passagem do José Saramago pelo jornalismo português, enfim, dei uma guinada, mas nunca deixei de olhar para o jornal pessoal, que eu te agradeço e continuo recebendo. E acompanho, num certo sentido, de longe, algumas polêmicas. Mas quero te dizer que todas as percepções que eu construí em torno do teu trabalho, eu acho que foi muito confortável para me dirigir a ti, Lúcia. Essas percepções eu fico contente de ver que de alguma forma elas continuam confirmadas, não é? Nisso que o Russell Jacob chama de espírito insubmisso, que eu acho que é isso mesmo, que tu és, né, esse espírito incorrigivelmente insubmisso, que não responde a ninguém, né? Que, como ele diz, que é a característica de um intelectual público, que é a tese que eu também defendo nesse livro, que o que você faz no jornal pessoal é o trabalho de um intelectual público que tem esse veículo como sua tribuna e não busca agradar ninguém, né? Essa a polêmica mais recente em torno da disciplina do golpe, acho que é bastante a evidência disso, né? Desta tua insubmissão, que está registrada ao longo da história do jornal pessoal. E aí eu fiquei pensando da importância de você manter essa experiência, e eu nunca tinha pensado nessa coisa do blog, matando o jornal, enfim, que a Marli colocou agora, que eu espero, eu não sei, eu acho que eu leio pouco o blog, e eu leio sempre o jornal quando chego em casa lá em Natal, eu moro em Natal. Então, eu espero que não aconteça, e eu acho que não vai acontecer porque você, em 2002, não, nos 20 anos do jornal, o jornal completou 20 anos, você escreveu algo que me impressionou muito. Você disse que o jornal era a tua própria pele. E quando você escreveu que o jornal era a tua própria pele, eu consegui responder ao meu problema de pesquisa. O meu problema de pesquisa era o que sustenta uma experiência de imprensa alternativa que é mantida por um homem só, que não tem publicidade, que é produzida de maneira artesanal e que sofre uma sequência de processos judiciais. O que mantém viva uma experiência como essa, porque acho que todos nós sabemos aqui que o jornal pessoal é a mais longeva experiência de imprensa alternativa no Brasil pós-ditadura. Né? E aí teremos de estudar para ver se há outras experiências alternativas tão longevas quanto a do JP. Né? Então, quando você diz que o jornal é a tua própria pele, o que eu consigo entender é que o jornal só se acaba, quer dizer, fisicamente, quando você talvez não estiver mais aqui. Eu não consigo ver mais a tua existência descolada desse jornal, e você chama isso de maldição, né? Mais uma vez você chamou que essa é a tua maldição. Mas enfim, Lúcio, eu queria te parabenizar, porque não deve ser fácil esse momento vivido de resistência à resistência, né? E desejar longa vida a essa experiência que você mantém de uma forma tão valente. E aí fico pensando, por que precisa manter, o jornal pessoal precisa ser mantido com essa experiência? Saiu um relatório agora do Intervozes e do Repórteres Sem Fronteiras, foi publicado agora na edição de abril do Le Monde Diplomatique, um relatório muitíssimo bem feito pelos pesquisadores do Intervozes e do Repórteres Sem Fronteiras, mostrando que os 50 veículos de comunicação de maior audiência no Brasil, e aí considerando portais de internet, jornal, TV, enfim,
Os 50 maiores estão nas mãos de 26 grupos de comunicação, ou seja, uma elevadíssima, né, concentração. E desses 26 grupos, 5 têm metade da audiência. São Globo, Folha, Band, Record e o Grupo RBS, que é o grupo regional, um grupo poderoso, né, do sul do Brasil. E desses 26 grupos de comunicação que controlam esses 50 veículos, 9 estão nas mãos de igrejas católicas e evangélicas. Então, essa concentração de veículos de mídia na mão desses poucos grupos, no meu modo de ver, reforça a urgência, a necessidade de que experiências como a do Jornal Pessoal se mantenham, com todas as idiosincrasias próprias do seu editor, e que devem, considero, ser respeitadas, não é? Porque se é uma coisa que se nota e que não se pode questionar é a autenticidade do Lúcio, sua valentia em defender as suas ideias, as suas visões de mundo, e eu acho que de alguma forma eu tentei contemplar isso nas minhas pesquisas. E as demais experiências de comunicação contra-hegemônica em curso, especialmente depois das jornadas de junho de 2013, da forma dos coletivos de comunicação, como, por exemplo, o Mídia Ninja, os Jornalistas Livres, coletivos que agregam também o movimento negro e agora, mais recentemente, o movimento indígena, que também estão desenvolvendo experiências de comunicação importantes, porque sem essas narrativas alternativas, né, a gente teria hoje muita dificuldade com o consumo desse material produzido apenas pela chamada mídia patronal, a mídia dominante. Você citou há pouco o jornal O Estado de São Paulo, né? Eu me lembro que no dia que o Lula foi preso, eu estava acompanhando pela TV e acompanhando pelas redes sociais. E na hora que o helicóptero com o Lula chega para a Superintendência da Polícia Federal, tem isso a gente só deu para ver pelos Jornalistas Livres, um ataque de dentro da Polícia Federal, com bombas de efeito moral e balas de borracha contra alguns manifestantes pró-Lula, que estavam ali em frente à Superintendência. E aquilo, eu fiquei chocada de ver, porque estava a transmissão ao vivo, foi uma correria, aquelas explosões terríveis, do jeito que a gente estava vendo, parecia que haveria mortes e tal. E aí, depois eu vi no Estadão, acho que foi o Estadão e o Globo, falavam de confronto entre polícia e manifestantes. Não houve confronto entre polícia e manifestantes. Os manifestantes para Lula foram atacados, eles estavam do lado de fora da Superintendência. Mais um recado por meio da força. Mas a narrativa do Estadão, do Globo, era como confronto, né? Para quem estava acompanhando ao vivo, como eu estava, se via que não se tratava daquilo. Então, experiências como a sua e essas outras experiências de comunicação que operam à margem à revelia como resistência, elas devem ser mantidas, e nós, comunicadores, professores da área, devemos ajudar na promoção, né, nos solidarizando. Quando eu estive em Portugal para fazer meu pós-doutorado, eu estava trabalhando com a obra do Saramago, mas um dia eu fui à Escola Politécnica, ao curso de jornalismo da Escola Politécnica, apresentar minha pesquisa para um grupo de estudantes de pós-graduação em comunicação. E quando eu falei da tua experiência, eles ficaram absolutamente fascinados, os estudantes. Depois eu até descrevi contando isso. Mas como que funciona um jornal assim, né? Como que funciona? E a única explicação é porque é a própria pele dele, então não tem como não funcionar. E eu quero te dizer, quando eu te digo isso, é para te dizer que tu não estás sozinho, entendeu? Apesar de tudo, tem pesquisadores, agora conheci pessoalmente a Rutiane e haverá outros, porque cada vez que eu folheio o jornal pessoal, eu fico pensando, meu Deus, quanta pesquisa, quanta investigação que esse jornal pode render. E quando eu fui convidada pela Marli, eu fiquei pensando,
começar a falar do jornal pessoal, porque as possibilidades de falar do teu jornal são múltiplas, né? Então é um objeto de estudo que vai se estender na história. Você mesmo já disse que ele vai servir mais às futuras gerações do que às atuais, e eu concordo com essa tua análise. Quanto mais nos distanciarmos no tempo dessa experiência, talvez a gente compreenda melhor. É uma certa infelicidade, isso daí eu considero, mas talvez faça sentido isso que tu colocas, né? E aí, eu fiquei pensando, não sei se todos sabem, mas o Jornal Nacional é ótimo, né? O Jornal Pessoal já sofreu uma série de interrupções, na verdade 3 ou 4. E aí, Lúcia, eu fiquei pensando, você teve uma interrupção de 1 ano e 4 meses, né? Acho que entre 94 e 95, durante 1 ano e 4 meses o Jornal Pessoal ficou parado, e você, com uma tremenda força, você retomou esse jornal, né? Em meio a tantas adversidades, parou por conta dos inúmeros processos que estavam te sufocando, né? E aí, quando eu fui voltar os olhos de novo para essas interrupções, eu fiquei contente de constatar que depois dos 20 anos, em 2007, salvo engano, não houve mais paralisações, ou eu estou enganado? Desde 97. Desde 97, perdão, falei 2007, não houve mais paralisações, o que eu acho que reitera, demonstra a grandiosidade dessa experiência, né? Enfim, eu poderia falar aqui tantas coisas, porque fazia tempo que eu não falava do jornal pessoal e sempre me gera muita comoção poder pensar nessa tua experiência. Mas eu quero muito que novos pesquisadores desta universidade ou de outras universidades se debrucem nesses últimos 10 anos, ou nos 30 anos da história desse jornal, que haja, não sei se aqui nas ciências sociais, lá na comunicação, o esforço de recuperação e sistematização da tua história enquanto o objeto segue vivo, né? Porque há tantas coisas no jornal pessoal a desvendar, a compreender, a trazer à tona, né? Eu fiz aqui eu estava fazendo aqui umas anotações pensando no jornal e pensando no conceito com que eu trabalho para entender o jornal, que é o conceito de contra-hegemonia, dentro do que é aquilo que a Marli falou, o conceito de imprensa alternativa, ele é um conceito complicado mesmo, mas se a gente pensar o conceito de contra-hegemonia como aquilo que a Raquel Paiva menciona, que é a visceralidade da oposição, acho que você segue com o seu jornal fazendo comunicação contra-hegemônica de qualidade, porque eu vejo isso, Luz, que você não se entrega fácil, né? A visceralidade da oposição é uma característica que eu acho que continua colada em você, e eu espero que assim permaneça, espero que você possa continuar partilhando dessa experiência aí com a gente nos próximos anos e reiterar aquilo que eu falei há pouco para você, que você não está sozinha, a tua experiência é conhecida. Eu ministro o curso anual lá no nosso programa de pós-graduação na UFRN, Aspectos da Comunicação Contra-Hegemônica, e anualmente nesse curso a experiência do jornal, jornal estou querendo sacanear, né, Lúcia? Chamando o jornal pessoal do Jornal Nacional, né? Anualmente no meu curso eu falo da experiência do jornal pessoal, mostro aquele documentário que eu acho ótimo, o Contracorrente, né, que eu acho que ajuda muito a entender a tua experiência. E os novos alunos lá no nosso programa sempre ficam bastante surpresos com aquilo que você consegue fazer no seu jornal. Enfim, é isso, é te cumprimentar. Eu não gostaria mesmo de estender, porque eu acho que tem muita gente ainda para falar, e depois a gente pode prosseguir com perguntas, dialogando com todos aqui e todas presentes, tá bom? Era isso, obrigada.
Boa tarde a todos e a todas. Quero dizer, inicialmente, que agradeço o convite feito para que eu faça uma conexão da comemoração do Jornal Pessoal e daquilo que eu tenho estudado relativo à imprensa autogestionária, imprensa libertária, certo? Como vocês veem, está no Word, né? Porque eu também não domino essas coisas essas linguagens. Eu joguei no Word aí, tem esse texto inicial, só o título, mas são imagens que tem mais para frente, que eu vou mostrar para vocês. Mas, inicialmente, também, a tua fala hoje de manhã aqui, Lúcio, foi bem inspiradora, bem profunda e expressiva de quem tem, né, a pele, né? O jornal é a pele, tem naquilo que faz, né, a própria energia vital envolvida. E tuas falas, a do senhor Sá, né? Isso, Samuel Sá. Mas especificamente me lembrou alguns pontos disso que eu tenho pesquisado, em particular a figura de Lima Barreto, que eu tenho também encontrado coisas novas, né, nessa pesquisa, onde ele diz que o escritor, ele dizendo, nós pensemos na pessoa, ele fala o escritor, mas efetivamente ele estava se colocando em relação à existência. A pessoa tem que ser sincera, tem que ter sinceridade, no caso do que ele dizia do escritor, naquilo que escreve, no que vai ser comunicado. E alguém que pagou um preço alto pelo seu primeiro livro, Recordações do Escrivão Isaías Caminha, que me parece, eu acho que a primeira, se não for a primeira, é uma das primeiras análises da grande imprensa no Brasil. Da grande imprensa, mas eu acho que é uma das primeiras análises sobre a grande imprensa, é uma das primeiras análises no Brasil sobre a grande imprensa. Atualíssimo, naquilo que ele diz sobre tanto os mecanismos, fazendo a conexão com o que tu falou, os mecanismos de relegar o ostracismo, figuras que não são do meio, que não são coniventes, que não se aliam, que não se dobram. E ele mostra como, na segunda parte do livro, nessa análise da grande imprensa, era assim que funcionava a grande imprensa, que lido uns, eles em certa altura, estão lido todos. Não há, né, discordância. Então me lembrou esse ponto, né, que a gente já pode fazer essas costuras, né, como que você falou, né, com uma imprensa dos trabalhadores, dos setores populares, que estrategicamente não é devidamente recuperado, registrado nos nossos livros, tanto de pensamento social como de registro mesmo. O movimento operário tem uma pálida imagem na memória coletiva, e a classe intelectual que se empolgou tanto com projetos nacionalistas aí na órbita do integralismo ou do bolchevismo, do marxismo, tentaram mesmo apagar uma experiência que foi bastante rica, que temos hoje documentos. Eu tenho me dedicado ao estudo da imprensa anarquista e operária desde o meu mestrado, que eu terminei em 96, em torno de uma figura que vai aparecer aí, Florentino de Carvalho. Eu falei dele na oportunidade da Revolução Russa, aqui. E no doutorado eu me voltei para coletivos editoriais de jornais, dois jornais de São Paulo, duas revistas do Rio de Janeiro, na década de 1914 e 15. Aí trabalhei na tese algumas questões relativas ao processo de elaboração do pensamento e outras características mais, e eu vou apontar aqui para a gente pensar, né? Mas esse apontamento que eu faço em relação
a Lima Barreto, que é a figura também que na tese eu trabalhei, a revista que ele dirigiu, Floreal, de 1907. Se deve também a essa ponte que a gente pode encontrar na tua fala. Quero dizer que quando eu vim em setembro para o evento da Revolução Russa, eu encontrei o livro de Socorro, né? Tinha uma biblioteca aqui, e eu já adquiri, levei para casa, que é um assunto imprensa. Quando eu vi o título, não conhecia, eu sou da Paraíba, vim para cá, né, para o evento, e não sabia da existência desse jornal, enfim, lá não chega. Esse país é continental, né? A gente não sabe esses detalhes, mas eu vi a importância, né, do jornal pessoal e vi um estudo sobre ele, né, que o Socorro fez muito bem escrito aqui. Por sinal, li nesse meu tempo, foi quando o Marli, né, me liga para saber se eu poderia vir falar um pouco sobre o jornal Jorge Chenar, e ele disse, olha, seria comemorando, né? Ele disse, olha, eu peguei o livro aí do Socorro, estou lendo aqui, ele disse, ótimo, excelente, aqui eu findou dando certo, né, assim, nesse sentido. Né? E aí, assim, eu vou fazer uma exposição, Lúcio, assim, colegas, e até para fazer, apontar aproximações e distanciamentos nesse sentido. E até assim para dar esse quadro também histórico do que aconteceu nessa direção, com uma sintonia com esse tipo de fases, né, com o jornal pessoal. Eu vou controlar meu tempo aí, minha gente, mas eu vou procurar ser bem rápido aqui, tá bom? Já que houve essa alteração na fala, na programação, certo? Pronto. No livro está indicada a inspiração que você teve naquele Stone, lá dos Estados Unidos, com uma realização nessa ordem, você se inspirou e colocou para frente, né? Mas assim, no Brasil, nesse período do começo do começo do século XX, e na verdade se estendeu pelo século XX, mas um momento de maior vigor, já que a gente está falando de imprensa, assim, mas vamos pensar até mais amplamente, né? de vigor de setores dos setores populares, foi até assim, até andado, vamos no Estado Novo, né? Um Estado Novo que para os trabalhadores começou em 1935, né? Foi não só uma repressão que se agudizou, mas também foi uma cooptação. Os setores populares aderiram a projetos universalistas. Não foi algo só violência representada e articulada por Vargas, não. Houve uma adesão de expressivos setores populares. A classe média já estava toda comprometida, as elites estavam disputando, principalmente a gente vê uma disputa hoje, mas os setores populares que tinham uma presença própria, particular e forte, né? Parte deles começaram a aderir ou ao universalismo dos marxistas, ou ao universalismo dos integralistas e nacionalistas, ou ao universalismo de um catolicismo operário, que também se jogava para esse campo. E aí a parte minoritária que permaneceu no movimento operário foi simplesmente dizimada, como Natalino Rodrigues, que foi expulso na mão das polícias, Domingos Passos, o que foi expulso aqui para a época a colônia penal de Clevelândia, aqui perto do Amapá. Ele conseguiu fugir, voltar para o Rio, mas também deram fim a ele, e outros mais que foram brutalizados pelo braço do Estado. Então, reduzido ali, foram dizimados fisicamente, né? E começou-se a construir uma outra memória coletiva com o empenho de intelectuais cúmplices aí também desse processo de apagamento de uma presença do popular na história, né, do Brasil. Deixa eu ver se tu pode ir passando aí para mim, por favor. Aí eu trouxe algumas, né, nesse título, autogestão social, deixa eu ver, autogestão social, os anarquistas e sua imprensa, experimentos, realizações e imperializações
por coletividades e pessoalidades no Brasil. Né? Vou falar rapidamente, não pode passar, por favor. Aí tem Essa é uma pintura de José de Sica, que foi um intelectual de peso. Né? Para você ter uma ideia, ele passou um tempo na Alemanha, lá ele simplesmente deu aula de grego na Alemanha, tomava, era filólogo. Né? Oi? E muito José de Sica. José de Sica? Era editora anarquista que ele escreveu. Ah, certo. Germinal publicou uma antologia de textos chamada Ação Direta. Um cara com peso, né? Envergadura. Ele dirigiu o jornal Ação Direta naquele período dos anos de 45 até 57, quando ele morreu, em 1957. Tu passa, por favor? Em seguida vem Edgar Leão Errou. Edgar Leão Errou também foi uma figura importante. José de Sica era mineiro, Leão Errou paulista, e dirigiu o maior jornal. Ele estava envolvido, na verdade, eu estou falando de nomes assim pessoais, mas eu sei que tinha uma rede de suporte coletivo forte. Por isso que eu falo em pessoalidades e coletividades. Mas Leão Errou foi uma figura importante em iniciativas como um jornal chamado A Plebe. Vai ter uma imagem da Plebe, o maior jornal operário que houve. Né? A considerar o que Leão Errou escreveu no editorial do primeiro número da Plebe, a Plebe que surgiu enquanto a Plebe em 1917, durante as greves, uma grande greve que atingiu o sul, sudeste, que teve no Brasil todo, impactos, inclusive, na dinâmica da vida social. Né? A Plebe, ele diz, olha, a Plebe, ele diz no primeiro editorial, a Plebe, na verdade, é a Lanterna. A Lanterna era um jornal anticlerical criado por anarquistas, socialistas, maçons, pensadores. Em 1901, a Lanterna tinha essa pegada anticlerical. Né? E teve várias fases. Então, considerando o que ele diz, né, a Plebe começou em 1901 e vai até 1951, 52. Né? Chegou, ele foi quinzenário, mensário, semanário, e entre setembro e novembro de 1919 ele foi diário. Quem dirigia nessa época aí, havia uma circulação, era Florentino de Carvalho, que vai aparecer um pouco mais adiante aí. Passa, por favor. Esse aí, olha, esse Ristori, foi uma figura importante também. Dirigiu um jornalzinho italiano, tem um livro sobre ele, Orestes Ristori, uma aventura anarquista. Esses nomes têm alguns poucos estudos que estão recuperando aspectos da vida e do pensamento dessas pessoas. Né? Pode passar. Maria Lacerda de Moura, uma gigante, né, intelectual, uma mulher extraordinária. Eu sou apaixonada por ela, amo de coração. Uma mulher sem aparelho. Né? Dirigiu uma revista chamada Renascença nos anos 1923, 24. Era um intelectual dos anos 50, fora do Brasil, era a intelectual conhecida. Os artigos dela eram esperados na Itália, Espanha, Portugal, Argentina, México, Venezuela. Tem cerca, eu acho que algo em torno de 10 livros, fora que escreveu na imprensa. Né? Pode passar, por favor. Era mineira de Manhuaçu. Florentino de Carvalho, eu falei dele na Revolução, na centenária da Revolução Russa aqui. Também era operário. Ele veio da Espanha, criança, 6 anos de idade, e se formou como pessoa aqui no Brasil, a família toda, enfim. Né? Se envolveu. Todos eles eram envolvidos tanto com associações de classe, como com várias outras atividades, incluindo a imprensa. A imprensa que eu digo tanto jornal, como revistas, livros, panfletos, conferências, teatro, enfim. Né? Florentino era uma figura bem atuante nesse sentido, como todos eles aí, certo? Estavam juntos na Plebe e outras revistas de jornal. Pode passar, por favor.
Edgar Rodrigues, já mais para cá, 1921, morreu em 2009, é o maior historiador e arquivista do movimento operário e anarquista no Brasil e em Portugal. Então, tem cerca de 40 livros, tem livro inclusive sobre a imprensa operária, né? Passa, por favor. Em seguida tem a imagem do livro de Maria Nazaré Ferreira. Esse é o jornal de Edgar, o livro sobre a imprensa, né? Pode passar, por favor. Esse livro aí, Maria Nazaré Ferreira, A Imprensa Operária no Brasil, 1880 a 1920. É um livro que faz referência, assim, ela faz levantamento, por exemplo, vem até 1920 e ela diz, inclusive, que até 1920 ela tinha levantado 340 livros do movimento operário até então. É um estudo importante, que faz a diferença dentro desse conjunto de reflexões sobre a imprensa, né? A imprensa operária. Né? Aí a imagem do primeiro Congresso Operário Brasileiro, em 1906, no Rio de Janeiro. Em seguida, em 1917, os funerais de Antônio Martinez, um sapateiro que foi morto pela polícia e que foi o estopim da greve que aconteceu em 1917, que paralisou São Paulo, o estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, o estado, vários estados, e se irradiou. Que ano, Rogério? 1917, julho de 1917. Né? Ano da Revolução, né? Foi. Pode passar. Aí mais outra imagem dos funerais de Antônio Martinez. Pronto, a plebe. Aí é um exemplar de 1927, noticiando o campo de concentração de Oiapoque, com aquela imagem ali bastante emblemática do que aconteceu aqui no Amapá, né? Algumas imagens de operários que tinham sido deportados. Né? Votação. Outro jornal, A Liberdade, eles vinham com tanto com imagens, com desenhos e poesias. Tem uma poesia logo lá embaixo. Mas eu tenho pensado em ler, mas não vou fazer. Voz do povo também. Pode passar. Olha, sempre tem também alguma iconografia. A Lanterna. O jornal que eu falei para vocês. A Plebe, esse é o primeiro número da Plebe. Tem o editorial, rumo a Revolução Social. Certo? Pronto, tá ali. Tem como aproximar aquele coisas nossas ali? Aumentando. Amor negro bolchevismo. Tinha era vanguarda, né? Antes de Woodstock, amor negro antes de Woodstock. Aí. A Maria Lacerda de Moura, se você está me provocando dar uma saída do assunto, mas Maria Lacerda de Moura, um livro, tem vários livros sobre essa temática, né? Amai-vos e não vos multipliqueis, de 1928, onde ela defende o uso de contraceptivos e o direito à mulher ao prazer sexual. Foi um livro escandaloso na época. Em 1931 ela publica Henri o Amor Plural. É um filósofo francês que eu nunca ouvi falar, e aí ela faz uma discussão sobre Henri, esplêndida nesse livro, e incorpora o conceito de camaradagem amorosa, que não era a saída dada por uns em relação a amor livre ou alguma norma para as relações afetivas. Tu baixa aqui. Não. Eu nem vai mandar aí. Mas essa parte. Ele é ruim. Coisas nossas, a publicação da Plebe se faz pela coordenação dos esforços dos seus amigos simpatizantes. Então, isso aqui expressa bem o que acontecia com os jornais.
operários e anarquistas nesse período, né? E uma nota um pouco levando o leitor a pensar que o jornal era sustentado pelos amigos simpatizantes. É assim que eram decididos jornais como a Plebe. A Plebe foi ou a Voz do Trabalhador, que tem mais na frente, né? Era sempre algum encontro, algum congresso, e eles decidiam que um grupo ia diretamente estar ligado na feitura do jornal, mas teria um redator e um diretor, ambos com responsabilidades diferentes. Geralmente o gerente redatorial, algo assim, era quem focava na escrita dos artigos e em conseguir matérias para se publicar. O outro colega diretor administrativo ficava com a parte das finanças, que era recursos, naquele tempo não era tipógrafos, gráficas, assinantes, distribuição, ficava com essa parte mais material mesmo de difusão do jornal, enquanto que o diretor editorial pensava os artigos, ou então convidar alguém para escrever, tinha essa função. Florentino mesmo, que eu conheço mais de perto, e o próprio Edgar, né? Em 1917, como reação à repressão, ele praticamente publicou sozinho a Plebe por um período. Isso aconteceu em 1919 de novo, usando tanto de pseudônimos como não assinando os artigos, né? Mas eram artigos, era um jornal que nos leva a pensar algo não considerado hoje nos estudos sobre o movimento operário, né? Por exemplo, jornal de custo, né? Como é que era isso? Nessa nota aí mostra mesmo o envolvimento dos trabalhadores e efetivamente eles faziam balanços, expunham no jornal as entradas, nomes, pessoas que não queriam que o nome saía no grupo, no anonimato, mas havia uma economia em andamento, né? E já era uma economia num dinamismo avesso do capitalismo, né? Era uma economia distributiva, porque o conjunto das ações dos trabalhadores, que incluía a imprensa, né? Mas envolvia também escola, teatro, envolvia apoio e auxílio a operários que estavam fugindo da polícia em trânsito, como objetores de consciência das guerras ou militantes políticos perseguidos, né? Havia toda uma estrutura dentro do movimento operário com campanhas sucessivas, listas de subscrições para auxiliar a família do companheiro preso, ou doente, ou deportado, ou sumido, né? Já numa prática de destinação social da riqueza socialmente produzida que envolvia os trabalhadores. Em 1905, você tem uma ideia, eles chegaram a mandar dinheiro para os revolucionários, mandaram para, tanto na Rússia, como na década de 10 mandaram para o México, durante a Revolução Mexicana. Então, mesmo que a situação do operário nacional fosse precária, adversa, desfavorável e bastante opressiva, né? Mas foi dentro daquelas condições que fizeram uma imprensa vigorosa, com um pensamento, a produção de um pensamento seu, um pensamento autônomo, fora dos referenciais da intelectualidade oficial. O que é que orientava o pensamento da intelectualidade oficial do Brasil no tempo? A eugenia e o racismo, né? Você tem outros referenciais, um debate dentro da própria imprensa questionando os intelectuais estabelecidos, né? E colocando outros métodos de estudo, de análise já em andamento. Eu vou pontuar esse tipo de pensamento até para passar, tem mais pessoas para falar, enfim. Sim, antes de pegar esse ponto mesmo, eu só queria evidenciar um detalhe. O jornal impresso, no começo do século, era um meio de comunicação social de ponta, né? Não havia rádio e era um jornal que as ideias circulavam. Note, os operários tinham esse instrumento nas suas mãos. As tipografias, havia tipografia dos operários, havia gráfica dos operários,
e eles vinham, portanto, um canal de expressão do pensamento e das ideias, leitura dos acontecimentos, para confrontar com a grande imprensa. Né? Não era à toa que os jornais eram perseguidos. E se a historiografia oficial vê na brevidade dos nomes dos jornais um sinal de fragilidade do ideário, eles são míopes, eles não conseguem ver uma estratégia de sobrevivência das pessoas. Porque enquanto eu estudei os arquivos do DOPS, né? Fui lá procurar. Lá eles acompanhavam o cotidiano deles, tinham um prontuário da COB, da Confederação Operária Brasileira, da FLEP, eles tinham prontuário desses organismos, dos operários. E eles liam, tinham infiltrados, tinha espiões que iam para reuniões e relatavam, lá tudinho. Né? Os operários, sabendo disso, uma das estratégias de sobrevivência era diluir ou esmaecer a imagem pessoal dentro do coletivo e fazer com que o nome dos jornais transitasse mais rapidamente. Por quê? Quando daqui que os órgãos de repressão pegassem, registrassem, relatassem, processassem, quando se voltassem para procurar o jornal tal, já não existia aquele jornal, já era outro jornal por outro nome. Então a historiografia contemporânea vê na brevidade dos nomes um sinal da fragilidade da organização, da teoria, não sei o quê. Né? E não vê, por exemplo, que havia uma continuidade de grupos, né? Os nomes das pessoas envolvidas. Né? Esses nomes que eu citei, entre outros, Ângelo Bandone, Isa Cerruti, né? E outros, né? Eles permaneciam nas criações. Pronto, eu peguei dois jornais que eu estudei na tese, né? Germinal e a Rebelião, 1913 e 1914. Um vem dando um balancete, dizendo: olha, meus colegas, vocês que assinaram no lado da propaganda libertária, o jornal que tinha. Não se. Se vocês quiserem, a gente manda agora esse jornal para vocês. Se vocês não quiserem, a gente manda o dinheiro. Agora o jornal está saindo com esse nome. Indícios, né, de estratégia de sobrevivência. Mas, assim, em particular, havia um pensamento social operário. Eu falo isso e alguns colegas da universidade desdenham, achando que os operários não tiveram, né, expressão do pensamento. Mas tinha um pensamento que tinha uma dinâmica coletiva, sem anular a figura das pessoas. Então, nesses grupos editoriais, haviam posições convergentes e divergentes. Haviam, às vezes, os redatores polemizavam entre si, uma conversa que começava na redação e ia para as colunas dos jornais, um debatendo com o outro sobre um ponto de vista em particular. Isso aconteceu com Florentino de Carvalho e Neno Vasco, que foi uma figura importante também, na Voz do Trabalhador, sobre anarquismo e sindicalismo, os dois com leituras diferentes. Isso em 1913, em 1913 até 1915. Em 1915 e 16 Florentino e Ângelo Bandone no Guerra Sociale, em São Paulo. A mesma dinâmica. Então, havia um pensamento coletivo, o nome do jornal era um pseudônimo coletivo e uma espécie de assinatura coletiva. Isso sem anular as pessoalidades. Bom, eu poderia detalhar mais essa questão, mas não vou fazer, se for o caso eu recupero mais adiante essas questões, mas frisar sobretudo uma dinâmica coletiva na elaboração, na produção, circulação e socialização dos saberes, do conhecimento, das notícias, dos engajamentos, dos enfrentamentos. Né? Em relação à analítica, tinha uma abordagem perspectivista,
relacional, processual, multifacetada e negativista. Aí eu acho que são as questões, né, que vão distanciando no caso do jornal pessoal, né? Porque em sendo jornais onde havia denúncias, por exemplo, em relação à empresa Docas de Santos, o patronato agrícola de São Paulo, na exploração em demasia do operariado, ou na denúncia mesmo ainda da existência de escravização de indígenas no interior de São Paulo, para lá de Bauru, notícias sobre escravização de indígenas no início de 1913, né? Com detalhes, nomes, tudo mais, mas assim, tinha todos esses aspectos, mas tinha uma análise junto das ideias que orientavam a ação dos governantes, ou daqueles que se queriam colocar como futuros governantes, pensando dentro do campo do pensamento social, socialista em geral. E aí eles, né, se colocavam num ponto de radical afastamento de qualquer estrutura hierárquica para a sociedade. A proposta era uma organizações horizontais, né, autogestionárias nesse sentido. Os jornais já eram bem comunistificados, uma expressão disso que eles diziam, porque você não tinha cargos diretivos ou decisivos individuais, você tinha, vamos ver assim, uma linguagem de colegiado, conselhos, que funcionava nesse sentido. E quando alguém ia como delegado, por exemplo, para um congresso, você tinha rotatividades. Não havia alguém que ficasse como um secretário-geral eterno de nada, né? Eu falei da economia distributiva, que é um ponto importantíssimo, né? Pouco estudado, né? E também, através dos seus vários campos de atuação, havia um enfrentamento contra os preconceitos sexuais, raciais, regionais, classistas e nacionalistas. E aí um combate junto com isso ao Estado, seja em sua expressão burguesa ou marxista, ao capitalismo e à igreja também, né? Um dos últimos livros de Maria Lacerda de Moura está disponível na internet, vocês podem baixar, inclusive. Fascismo, filho de leve da Igreja do Capital. Ela fez uma série de reflexões sobre o fascismo como uma forma de combate nos anos 30, né, que para a gente hoje seria a leitura obrigatória para a gente entender o que está acontecendo hoje. E nesse livro, Fascismo, filho de leve da Igreja do Capital, ela mostra como o fascismo é um recurso rotineiro das classes burguesas e não deixa de ter um esteio forte na igreja e nos grandes financistas ou no grande capital, né? Uma maneira de fazer com que os setores populares sejam subalternizados. Bom, enfim, algo para concluir. Concluir, né? Concluindo mesmo, né? Concluindo. Tu vai passando aí, por favor. Alguns jornais, né, não tinham anúncio, não havia anúncio de jeito nenhum, né? Mas a outros tinham. Havia uma diversidade ali, né? Mas havia a presença forte de combate corajoso aos poderosos. Isso aí é a capa da voz, quem era que fazia esses desenhos? Voz dos Trabalhadores. Olha, alguns eram conhecidos na época, mas hoje em dia já nem se sabe. Isso é a Voz do Trabalhador, o jornal da Confederação Operária Brasileira. Tu passa, por favor? Pronto. Isso é uma das capas finais, das páginas finais da Plena. Olha só. Isso aqui eu vi um jornal com referencial bibliográfico. Isso aqui eu transcrevi na frente, mas essas colunas lá ao lado do anúncio é indicação de leitura para os operários. Pode passar, por favor, aí, que eu transcrevi. Né? Ó, aqui embaixo. Obras que os operários devem ler. Aí tem a relação. E eles tinham biblioteca que tinha um preço de acessível para os trabalhadores. Tu passa, por favor. Eu queria fazer uma observação. Eles não recusavam o anúncio. É que não conseguia obter em determinadas edições o anúncio, mas sempre estava aberto os anúncios, sempre. Nunca houve uma declaração não querendo publicidade. Nunca. Tinha, assim, como os grupos editoriais variavam, tinha
alguns, Vamos discutir isso. alguns que não votavam. Nunca houve nenhum jornal operário dos que eu conheço nesse serviço. Agora tem outros que aceitavam, não é um ponto. Não, mas se você encontrar qualquer jornal, me mande e diga, nós não aceitamos anúncio. Aí me manda. Escrito. Isso vinha. É certo, eu vou procurar. Pode procurar. Aí tem em português, ó, os livros, tem o nome. Malavesta. Era um leque bastante variado das pessoas que escreviam. Pode ir passando, por favor? Que eles liam Berra Junqueiro, Kropotkin, Adolfo Lima, Almanaque da Europa. Pode passando, pode passando. Aí tem em espanhol, em italiano, em esperanto. E não todos os jornais, mas boa parte dos jornais vinham com indicações de leitura. Os coletivos geralmente tinham uma biblioteca ou um ateneu, um centro de cultura, onde os operários iam para ler os livros, discutir. É um processo coletivo, uma produção de saber que não era essa que a gente conhece na universidade escolarizada. Os estudiosos se projetando, né, nesses momentos e falando de autodidatismo. Autodidatismo é um conceito que nos deixa muito feliz e satisfeito da equitar. O que tinha ali não era nada de autodidatismo, era um processo coletivo de produção, de circulação e de elaboração do pensamento. Né? A dinâmica era coletiva, não era escolarizada. Não. O que eu quero dizer com isso? Não era diplomado, não era certificado, não era punitivo. Era algo que fazia parte da vida desses trabalhadores. Isso passa, eu acho que só tem até ali mesmo. Só tem ali. Né? Bom, enfim. Eu acho que tem uma convergência, falando desses distanciamentos de convergência, né? Nessa luta por uma sociedade mais progressista, moderna, igualitária, humana, como seguida. Né? Mas tem pontos de distanciamento, né? Que ficam exatamente nesse marco aí, onde você tinha processos de horizontalização das relações com a inexistência de instituições coercitivas, né? Naquele momento. Enfim, gente, eu vou parar por aqui, que é um assunto que me toca e eu poderia falar indefinidamente. Mas obrigado pela paciência. Eu passo a palavra agora. Bom, boa tarde. Gostaria de agradecer o convite da professora Marli, complementar aqui os membros da mesa. Para mim é uma honra, porque assim, não estou acostumada a estar em mesas redondas, e é uma honra porque a professora Socorro eu ali muito quando fui fazer a minha dissertação, e estou aqui, né, para falar um pouquinho desse meu trabalho. E eu só tenho um texto aqui, eu sempre trazer os slides, mas não vou levar um texto aqui, porque assim, e tá aqui de frente para o Lúcio, né, é muita responsabilidade de estar aqui, né, esse editor, esse jornalista, que é uma celebridade, eu vejo assim, né, e vamos lá. Em 2013, eu fiz uma dissertação falando do jornalismo alternativo, mas verificando a questão do desmatamento. Como ele mesmo diz, ele não faz reportagens, eu faço análise. Né? No Benzinho, quando eu fui falar com ele, ele falou isso. Disse, como que eu vou fazer uma análise da análise? Né? Olha aí meu desafio. No FPA, e vem de uma área muito técnica, nem da sociologia e nem do jornalismo, da comunicação. E a professora Rosa me lançou esse desafio. Então vamos lá estudar, vamos... Até porque assim, eu não era tão leitora do jornal pessoal, confesso, né? Conhecia, mas não tinha
uma coleção. E a partir disso, desses estudos, comecei a formar uma coleção, né, minha, que infelizmente está até desatualizada, né, tem que atualizar. Mas, para mim, assim, ela me fez a proposta orientadora para falar um pouquinho desse jornal, até porque eu estudava jornais antigos de Belém, né? E ela falou assim, vamos estudar a questão do jornal pessoal. E aí eu fui pensar na proposta, de ter como objeto de estudo. E aí fui ler vários estudos, o próprio jornal também, que fazia um bom tempo que eu não lia. Falei, vamos lá para esse desafio, né? Mergulhar nas edições do JP. E daí surgiu esse nosso estudo, que era verificar a questão do desmatamento, qual era a contribuição do jornal pessoal nessa temática, já que a agenda dele perpassa por vários assuntos, né? Da política, da questão social, da questão ambiental. Eu falei, como eu vou verificar isso? E aí eu me debrucei em algumas edições e fiz um recorte assim, de algumas temáticas. A primeira temática foi uma das primeiras contribuições que ele fez, que foi o incêndio da Volkswagen em 1976. Isso. As primeiras contribuições dele. Como eu vou fazer um trabalho sobre a análise? A partir disso, depois fui também ver a questão dos grandes projetos, né? E como esses grandes projetos também incentivaram a questão do desmatamento, enfim, e ver uma questão dessa política ambiental. Esse desmatamento seria um recorte geográfico no Pará, né? E aí nós fomos fazer essa análise. Dentro também de ver como é que ele mostrava para o leitor essas abordagens. Aí nós tivemos várias questões, que era uma questão crítica mesmo, que ele fazia ferrenha contra o Estado, porque também uma das nossas hipóteses era ver se realmente tinha uma ação do Estado nessa temática. E nós verificamos que não, pela análise do jornal, que não, que era uma ação, não tinha uma ação, ele emerge nessa questão do desmatamento, não tinha uma política. Enfim, e a partir daí também a gente percebeu que essa questão do desmatamento, muitas vezes, ela era camuflada. E o Lúcio sempre colocava no JP. E alguns assuntos, como foi o caso desse episódio do incêndio da Volkswagen, que veio para cá, que é uma empresa de automobilística, e veio fazer criação de boi, né? Então isso não foi, pelo menos no meu estudo, eu percebi que eu não vi nos outros até jornais, porque eu não fiz o jornal comparativo, como o Rogério podia depois, pensando nessa proposta, fazer um jornal, um estudo até comparativo dessas empresas, né, também chamadas alternativas, com o JP, no caso que lá não aceitava anúncio, mas não estava explícito isso. O Lúcio, ele opta por não ter, né, publicidade no seu jornal. Aí é uma questão de verificar, já lançou um desafio aí, né, para verificar essa questão. Enfim, eu trouxe para cá para falar como era a questão da trajetória desse jornalismo alternativo na Amazônia, um pouquinho do meu recorte da dissertação. Então, vou pedir licença para ler um pouquinho aqui, espero não demorar, destacar alguns pontos em relação ao JP, né? Então, a informação na Amazônia é marcada pela forte influência de grupos oligárquicos que detêm o poder, e principalmente os veículos da imprensa tradicional, que às vezes camuflam, escondem a verdade e influenciam a sociedade local. A subversão e as exigências contra esse poder na comunicação tem sido realizada pela denominada imprensa alternativa, que produz no sentido de contra-informação, ruptura da hegemonia e formação de opinião, que nem sempre tem sido fácil e almejado pela continuidade e reconhecimento. Um exemplo disso é que, conversando aqui com a professora, a gente, pelo menos há 20 anos, né, não se tinha na Amazônia um outro veículo de comunicação alternativo. Como o próprio Lúcio falou, ele é único. Pelo menos na minha leitura dos estudos, né,
não consegui verificar. Tivemos o Bandeira 3, que começou, o Lúcio estava nesse jornal, e a partir desse Bandeira 3 também foi a questão do JP, né? Mas fazendo também uma pesquisa de jornais mais antigos de Belém, até no século XIX e tudo, não vimos assim um jornal alternativo com essa roupagem, com essa temática que ele propõe. Então, a chamada imprensa alternativa tem como fio condutor a produção de notícias diferentes da imprensa hegemônica. Isso já foi falado da questão dos conceitos, eu trouxe um pouquinho isso para a dissertação. Entretanto, não deixa de produzir discursos, apesar de ser alternativo, de estabelecer verdade, de produzir efeito de sentido no campo jornalístico, em suas relações com o campo político e social, mostrando muitas vezes o que a grande imprensa deixa de noticiar, que ele sempre colocou para a gente. O que sai no jornal pessoal não sai nos outros jornais. E ele disse assim para mim, eu lembro na entrevista, que ele rastreia todas as fontes para poder escrever, né, sobre determinado assunto. Então, essa imprensa é fonte relevante, recorrente para a compreensão e interpretação de conjunturas históricas, sociais, políticas e econômicas. Então, o jornal pessoal, enquanto jornal alternativo, permite o conhecimento de acontecimentos amazônicos, sejam eles políticos ou ambientais, ocupando lugar no meio de comunicação, e também se insere no campo de produção de discursos, de fatos, acontecimentos, representando um meio de luta, sem dúvida nenhuma, uma luta que persiste há 30 anos, né? E como foi bem colocado aqui pela professora Socorro, como o Lúcio coloca, vai ficar para futuras gerações. Então, quem quiser entender a Amazônia, tem que ler o Jornal Pessoal e as obras do Lúcio Flávio Pinto, com certeza. Acontecimentos representando o meio de luta pelas causas públicas e vem ao longo de seus 30 anos sendo um instrumento de comunicação alternativa para a sociedade amazônica. E no seu percurso tem sido destacado como um dos mais influentes veículos na discussão e ditagem de questões amazônicas, na formação de opinião, porque eu penso sim que ele forma opinião. Recebendo prêmios, daí a questão de receber prêmios, honrarias, está aí, né, como aquele da comunidade Sem Fronteiras do jornalista que ganhou o prêmio. Daí a gente vê a importância, né, do jornal, que às vezes nós mesmos daqui dos Amazônias não damos essa certa importância, por várias questões também. Enfim, o JP resiste à grande imprensa e reconhecido nacional e nacionalmente, por meio dos prêmios que eu já coloquei aqui. O próprio Lúcio Flávio diz ser, como eles falam, uma pedra no sapato, ou seja, uma pedra no sapato da imprensa tradicional, né? Das oligarquias, dos grupos políticos aqui no Pará. Ou seja, assuntos que não são tratados na grande imprensa vão aparecer no JP. E se houver algo errado, virá à tona, e assim caminha com seriedade na apuração dos fatos. Dificilmente alguém passa por ele sem se inquietar com a exposição dos fatos, de temas, muitas vezes veiculados na imprensa tradicional, no entanto, sem maiores aprofundamentos ou de forma camuflada ou deturpada. Logo, discorrer acerca do JP é um desafio, como eu coloquei. Compreender as lutas de posição que ocorrem no campo do jornalismo não é fácil. Essa fonte é tão simples na sua forma de apresentação, no seu formato, né? Você não tem nada, você tem textos, sem ilustrações coloridas, porém ela é tão intensa na sua forma de discorrer e discutir fatos tão emblemáticos, profundos na análise da Amazônia. Então, é isso, ele é simples, tem apenas essas do Luiz Pinto, né? Mas ele é tão emblemático, ele provoca. Quem lê o jornal pessoal provoca, né? Não sai dali diferente, não sai dali igual como leu, sai diferente, um leitor diferente. A partir daí eu faço um pouquinho, uma questão, já um pouquinho de teoria, falando um pouquinho da questão do Bourdieu, que a gente fala do Lúcio Flávio Pinto enquanto um intelectual orgânico,
Então, eu coloquei um pouquinho aqui dessa questão em que ele fala. A tentativa de discutir a função do editor do jornal JP na imprensa amazônica, reconhecendo nele um intelectual militante, que rompe com as fronteiras do conhecimento em diversas áreas, seja na economia, sociologia, história e política. E faz do campo do jornalismo um projeto socializador, entendendo por seus atos e ações para compartilhar conhecimentos, experiências, visão crítica do mundo, propostas sociais e política. O editor, por meio da imprensa alternativa, busca essencialmente inserir na vida dos cidadãos temas provocativos, a partir de quase públicas. E nessa publicidade crítica, o editor faz do JP sua arena de combate, no qual as lutas são travadas. Em sua prática jornalística, se configura numa interferência social na esfera pública, tornando-se um intelectual militante cuja postura, auditagem dos acontecimentos, caracteriza um viés de poder, de reflexão e discussão crítica e política, voltada para a opinião pública, constituindo-se em um formador de opiniões. Para não me estender muito, se eu estou com mais tempo, para encerrar essa questão de ser intelectual militante, dizer que, retornando com esta análise ao editor do jornal, longe de programar-se o dono da verdade, insiste em realizar as análises de fatos que ocorrem na Amazônia, a partir de um conhecimento específico, instalando uma ação de comunicação crítica com domínio específico dos assuntos e notícias veiculadas nesse periódico alternativo. Portanto, o jornalista segue uma linha de tradição dos intelectuais engajados e, a partir de seu ofício, consegue dar voz àqueles que estão à margem do processo histórico da Amazônia, sendo esse ofício pautado no campo científico, no campo do jornalismo, no qual a notícia se insere. Porque nós ouvimos comentários. O Gustavo Pinto ele não tem cientificidade no seu texto, ele não pode ser citado num trabalho acadêmico. Ao contrário, você percebe que ele tem leitura de grandes clássicos, tanto da área da sociologia. Então, isso que eu verifiquei também, que esses comentários, eles são refutados, porque quem estuda, quem não se debruça na obra dele, vê que ele tem, sim, conhecimento científico, muita leitura, e essa questão, como ele próprio diz, ele conhece a Amazônia, conhece a Amazônia, não a Amazônia de fora, mas uma Amazônia de dentro. Falando daqueles seus cadernos de anotação, hoje de manhã, de repente, um livro que pode ser publicado, fala dessas viagens, teve grandes viajantes, Alexandre Rodrigues. Então, está aí um grande viajante. Eu poderia no futuro pensar nessas experiências e lançar um livro aí dessas viagens. Uma viagem pela Amazônia, penso que seria uma boa proposta para ser realizada. Eu estou com tempo, estou, né? Antes que apareça Lemante. Então, ano passado completou-se 30 anos, né? Que bom que ele ainda está aí. E essa questão da polêmica do blog e do tradicional, eu vejo assim, eu que sou um pouquinho dessa área da biblioteca, da tecnologia, a gente também fica repensando se nós perdemos leitores, né, para os livros, né, ou bibliotecas, que papel elas estão agora atualmente. Mas eu penso assim, que a questão do blog, do Lúcio, ele lançou até uma campanha, fica o blog, como é que fica? É uma questão também um pouco mais complexa, da questão dos recursos financeiros, de se manter o jornal, né, sempre o jornal vai ficar. E a questão do blog, talvez atinja mais leitores, né, você está na rede. Então, eu acho que seria uma outra discussão, um outro debate, né, essa questão da tecnologia. Enfim, e para finalizar, eu digo o seguinte, que para entender a Amazônia, os problemas da Amazônia, seja eles sociais, ambientais, políticos, nós temos que ler a obra de Gustavo Pinto, não só o JP, mas a sua obra. Eu penso assim, como eu sou bibliotecária da documentação,
eu vejo assim, que a biblioteca dele deve ser a mais completa possível. Aí é um tesouro, né? É um tesouro, nossa, infelizmente, assim, eu fiz o mestrado, como eu sou técnico, eu voltei ao trabalho, na RUP e tudo, e não esqueci sobre o método de estudo, tanto que temos 3 artigos para serem ainda colocados, serem ainda escritos lá na gaveta. E um que eu acho muito interessante é a questão daquela seção do Memória do Cotidiano, e a outra são sobre os livros que você fala, que contou os sebos. Falei, vamos fazer um artigo sobre isso, porque mostra essas grandes obras ali. E como o Lúcio, como ele me falou, que ele formou a biblioteca desde os 16 anos, tinha uma conta lá, né? Desde os 12. Então, aí é para quem é da área, para estudar a sua biblioteca particular deve ser uma das mais completas. Né? Enfim, e para finalizar, meus 5 minutos já eu digo o seguinte. Aí estou te chamando pelo telefone, Maria. Como seria estudar a Amazônia, a questão ambiental, sem ler jornal pessoal e os livros do Sufávio. Entendemos que, de certo modo, ao estudar a Amazônia, temos que passar pelo conjunto da obra do Luciano Pinto, pelo seu legado intelectual, que faz da sua vida uma luta contra aqueles que querem desapropriar a qualquer custo as florestas. Ele faz do jornal pessoal a sua última resistência. Muito obrigada, Rutane. A gente vai, ficou um pouco acéfala bem a mesa, dentro com a coordenação. Agora a gente vai chamar a nossa querida companheira de debates, a advogada Ana Kélia Amorim, que vai coordenar os trabalhos agora, né? E agora nós vamos passar a palavra para o Charles Clermont ou para a Sônia. Qual é o que vai? É a Sônia, né, Sônia? Você, o problema é o fio aqui que não pode puxar muito. Antônio, troca com a Sônia o lugar, por favor, do fio, tá? Então, depois dessas 2 falas, né, do Charles e da Sônia, nós vamos abrir para comentários, né, das pessoas que quiserem se manifestar sobre as exposições, e em seguida iniciamos a mesa final, né, já que todos os nossos convidados já estão aqui, o André, a Úrsula, o Tito, e assim nós encerramos com essa mesa que eu acho que vai ser bem polêmica. Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu queria, antes de agradecer, eu queria pedir desculpas por não ter podido vir pela manhã. Eu queria muito ter vindo, ter participado em todo o evento, mas eu tinha uma banca com um professor de fora que não podia adiar e por isso não pude comparecer. Então, peço desculpas. Bom, em seguida eu agradeço o convite feito pela Marli, mas eu agradeço sobretudo ao Lúcio pelo trabalho de 30 anos que ele faz no Jornal Pessoal. Quer dizer, eu não quero agradecer só pelo fato de estar aqui. Eu quero agradecer pela existência do Jornal Pessoal. E quando eu fui convidada para vir para falar nesse dia, eu relutei, em princípio, por uma questão lógica. Eu estava viajando, cheguei segunda-feira, não ia ter tempo sequer de me debruçar sobre o texto. Mas eu pensei 5 minutos e respondi imediatamente o e-mail da Marli. E eu disse, não, eu quero ir, eu quero falar, eu quero prestar meu depoimento, eu acho que essa é a hora. E não vou falar sobre as hidrelétricas. Eu não vou falar por 4 motivos. O primeiro é que ele já publicou sobre as hidrelétricas através de suas coletâneas. Eu acho que ele é o autor por excelência e quem tem autoridade para melhor fazer sobre isso.
Segundo, eu não vou falar por esse motivo que eu disse, que eu não tinha tempo realmente de voltar esse material e ler com o cuidado que seria necessário para fazer um texto sobre isso. Em terceiro lugar, porque os dois melhores textos que eu conheço do Lúcio sobre as hidrelétricas não estão publicados. Eu vou dizer quais são. Eu já falei isso uma vez para ele, eu não sei se ele se lembra, mas o primeiro foi um texto de 1988, num seminário do qual nós participamos juntos, e que ele narrava, e eu peço que em algum momento ele encontre esse texto e publique, ele narrava como ele viu o fechamento do Rio Tocantins. O que ele sentiu, não o fato. O fato todos nós conhecemos, mas como ele, como intelectual, com a envergadura que ele tem, com o envolvimento que ele tem, ele viu o corte do rio. Então esse é um texto que ele jamais publicou, mas que ele falou, e naquela época, em 1928, a gente não gravava, não tinha, mas você tinha um papel à sua frente que deve em algum momento estar guardado em suas coisas. Era o papel de Lopes Ferro Costa. Ele dizia, como diz esse documento, não tinha nada escrito. Não tinha nada escrito. Mas tem memória. Lúcio, uma parte que tu escreveste no meu livro, no... Ah, sim, na apresentação do livro. Isso, exato. Deixa eu olhar. Mas eu acho que recuperar essa noção, eu acho que dá a medida do que eu quero chamar a atenção aqui, que é a medida da violência que tem sido a ocupação da Amazônia. Qual é o outro texto? Bom, o outro texto que eu vou... esse primeiro, e o segundo texto é sobre o episódio sobre as formigas de Tucuruí, que saiu uma matéria num volume da SBPC, que foi publicado aí nos anos 90, mas que não tem o conteúdo que você narra sobre o episódio das formigas. Então eu acho que a versão das formigas publicada na SBPC não faz jus ao episódio tal como ele se deu. Então esses dois textos aqui eu gostaria de vê-los publicados. Bom, eu peço licença aos organizadores do evento, a Marli sobretudo, para dizer que quem está de parabéns não é o Jornal Pessoal, ou pelo menos não é apenas o Jornal Pessoal, né? Quem está de parabéns somos nós da Amazônia, nós da Amazônia, nós brasileiros e cidadãos do mundo, por termos o privilégio de contar com o que eu vou chamar de sociologia da violência na Amazônia. E aqui eu acho que eu vou me distanciar muito dos outros expositores que me antecederam, porque eu não consigo, até porque agora está na moda a gente falar sobre o lugar de fala, né? Mas não é apenas o lugar de fala, né? Mas eu não consigo ver o conteúdo do Jornal Pessoal como um conteúdo jornalístico estricto sensu, né? Eu acho que o conteúdo do Jornal Pessoal tem essas características porque ele tem algo que lhe antecede, que é uma formação sociológica sólida que lhe permite a construção do acontecimento, né? Quer dizer, eu acho que o Lúcio não narra os fatos. O Lúcio constrói para nós uma forma de ver o fato, né? E eu acho que é o diferencial, né? Me desculpem todos que me antecederam, mas eu não entendo nada da área da comunicação, então peço muitas desculpas por isso. Mas no que eu conheço de comunicação, às vezes me parece empobrecedor pensá-lo ou fazer um paralelo com outras produções na área de comunicação, né? E por que eu digo isso? Porque sempre que eu penso no Jornal Pessoal, eu penso em Etienne de la Boétie, que ele sempre leu, que eu sei que ele leu e conhece muito bem, né? Cuja obra mais reconhecida chama-se Discurso sobre a Servidão Voluntária,
foi escrito em meados do século XVI, ou seja, quando nós estávamos sendo colonizados, ou seja, quando estava sendo iniciada a colonização, né? E por isso eu pensei num título sobre esse texto e eu intitulei Discurso sobre a Violência Consentida. Então, eu me inspiro em Lavoisier para, exatamente por duas características. Uma que eu acho que me permite tornar as duas contribuições muito próximas. Uma no século XVII e outra no século XX e XXI. Né? Uma é o caráter pessoal, que eu vou colocar entre aspas. Né? Lavoisier escreveu o discurso da servidão voluntária na primeira pessoa, escrevendo diretamente ao leitor. E é o que Lúcio faz. Ele escreve na primeira pessoa, diretamente nos provocando. Né? E é através da primeira pessoa que ele nos questiona, suscitando tanto resposta quanto novas perguntas. Né? Então, a cada vez que a gente lê, é um texto que não se esgota nele mesmo, é um texto que provoca o leitor a buscar outras informações. Então, eu acho que até a lógica da produção, guardadas as especificidades, tem a característica desse diálogo interpessoal. Se nos reportarmos ao primeiro número do Jornal Pessoal, que deve estar aí disponível na web, mas eu fiz questão de trazer o meu, que não é só meu, é do nosso arquivo pessoal, meu e do Antônio Carlos Magalhães, que todos sabem que é meu companheiro há mais de 30 anos. Né? E eu trouxe, não para exibir, se bem que tem um pouco de exibicionismo, claro, mas dizer que eu tenho, dizer que faz parte da minha biblioteca e tal, tem um pouco disso. Mas, para realçar esse caráter de pessoal que está aqui na primeira página e que está aqui, ó, Jornal Opção. Então, se vocês me permitem, eu vou ler, porque é um texto que foi escrito em 1987, ele diz: este é um jornal pequeno e pessoal, não por acaso. É um produto das circunstâncias dentro das quais exerce sua opção, a de transmitir à opinião pública, sem retoques, os resultados da investigação dos temas mais importantes da conjuntura de hoje e talvez da história de amanhã. A intenção é publicá-lo quinzenalmente, com um tratamento temático, à maneira deste primeiro número, dedicado à morte do ex-deputado Paulo Fonteles, ou ampliando seu universo. Como o poeta Carlos Drummond de Andrade, este jornalismo dedica todas as suas energias aos homens presentes e ao tempo presente, a maneira mais adequada de não se fazer ausente. Então, eu fiz questão de trazer esse texto, esse número, porque eu acho que esse texto dá a tônica da personalidade que eu acho que é possível estabelecer o paralelo entre Lavoisier e o J.P. E esse é um texto, eu vi, por exemplo, agora ali na capa do livro, que não aparece, e eu dei uma pesquisada rápida na internet para ver se tinha esse texto digitalizado e ele não tem. Né? Então, eu fiz questão de trazer para apresentar para vocês. Professora, você está na página 126 do livro. Ah, é? Desculpa, eu acabei de olhar o livro. Porque, de fato, é o editorial o mais importante da história do jornal. E está na coleção digitalizada que está na Universidade da Flórida. Que não é tão acessível assim, não é? Vamos e ganhamos, não é? 5 minutos? Ah, meu Deus. Bom, olha, eu me preparei tanto para que eu tenho isso, acho que isso aqui, tá? Olha, eu ia falar, eu não falo no final do tempo. Não, mas não, Sônia. É uma das coisas mais bonitas que eu respeito. Não é tão rígido assim, somos mais flexíveis. Você não fica tão pressionado. Eu vou tentar. Então, no que diz
diz respeito à violência, quer dizer, esse primeiro número, ele dá a sua marca que se prolongará pelos 30 anos, né? O assassinato de Paulo Fonteles, ou seja, a violência nas práticas de ocupação da Amazônia. Quer dizer, qualquer número do Jornal Pessoal, do meu modo de ver, é uma reflexão sobre isso. Né? E é assim que se constrói a crônica da violência na Amazônia. Né? Isso que eu chamo do discurso da violência consentiva. E aí, o primeiro número do jornal, eu queria lembrar, ele ocorre em setembro de 1987, é o fim da ditadura militar. É quando a ditadura militar está se esvaindo e está se construindo a Constituição de 1988. É o período da reconstrução da democracia, mas, sobretudo, é um período marcado pelo fim da censura e da liberdade de expressão intelectual no país. Quer dizer, oficialmente, há uma cultura importante para que essa produção sobre a violência viesse à tona. E aí, se pesquisarmos rapidamente o que aconteceu em 1988, o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar dois acontecimentos contraditórios, mas que bem revelam as marcas da história que será construída na Amazônia a partir de então, que é a Constituição de 1988 e o assassinato de Chico Mendes. E eu faço questão de dizer assassinato de Chico Mendes porque o Lúcio é um dos poucos que escrevem sobre esse fato e dá o nome correto, a nominação correta. É um assassinato, não é morte. Porque a morte, ela pode não ser violenta, mas o assassinato jamais deixará de ser violento. Então, essa nominação que o Lúcio tem o cuidado de atribuir aos fatos é algo que chama a atenção, porque ela é fundamental e nos dá o conteúdo violento que tem nos fatos que ele narra. Então, por exemplo, quando ele chama que alguém lembrou, o Cecília Almeida de pirata fundiário, ele está mostrando a violência, a pirataria. E aí, desde 1988, nós podemos percorrer, por meio de jornal pessoal, a consolidação de uma era de violência na Amazônia que infelizmente não se esgotou. Né? Ao contrário, que recrudesce nesses últimos anos, com as chacinas de negros e pobres, quer dizer, é uma construção que, por exemplo, está na raiz dos últimos acontecimentos nesse mês, que nós tivemos quantas chacinas na cidade de Belém, nos nossos olhos. Né? E com o retorno do assassinato de defensores dos direitos humanos e de direitos dos povos tradicionais e dos povos indígenas, como era Chico Mendes, né? E com o retorno aos picos de desmatamento, alteração da legislação de proteção ao ambiente e aos direitos sociais. Então, o que eu acho que o Lúcio faz, eu acho que o Espírito depois se agrega, ele não está no começo, depois ele se agrega ao jornal, é nos provocar a capacidade de nos indignarmos. Né? Quer dizer, eu acho que esse é o grande legado do Jornal Pessoal. Né? A cada 15 dias, com a periodicidade que lhe foi possível, né? A gente já falou aí dessas interrupções, encontrávamos e encontramos no Jornal Pessoal os meios para não seguirmos iguais, ou seja, para criarmos um coro de indignados, uma capacidade de se indignar e de nos indignarmos, que me parece estar diretamente vinculada à sua formação sociológica. E deste modo, né, eu concordo com a Rutane, é quase imperativo fazer sociologia e história na Amazônia dos últimos 30 anos, passando pelo Jornal Pessoal. Indo lá ver como os fatos foram narrados. E aí eu acho que o segundo grande legado é que nós temos o privilégio de dizer que nós temos uma memória.
Essa memória está dada, ela está construída na crônica da violência cotidiana que o Jornal Pessoal nos lega. E aí eu queria rapidamente lembrar o Bourdieu, que todos sabem, importante sociólogo francês, que dizia que a sociologia é um esporte de combate. E por que ele usava essa metáfora? Com essa metáfora, ele chamava atenção para o fato de que a crítica e a indignação são formas de evitar a indiferença. E é tarefa do sociólogo oferecer condições para que a dominação não prospere, ou se quisermos, para que a servidão simbólica não se instale. Simbólica ou física. Hoje, aqui depois, agora eu estava olhando um cartazinho e vi uma coincidência que está no título, um jornalismo de combate. Eu continuo com a minha tese de que a sociologia é um esporte de combate. Não é? Então, a metáfora do Bourdieu. E o que o Bourdieu dizia queria dizer com essa metáfora? Ele mesmo escreveu, abre aspas, se o mundo social me é suportável, é porque me indigno. E cada vez que a gente lê o Jornal Pessoal, cada uma das matérias é uma matéria de indignação. Né? Isso eu queria dizer. E aí, eu espero que o Jornal Pessoal continue ainda por muitos anos, sobretudo para nos permitir que o mundo não seja suportável. Cada vez que a gente lê o jornal, a gente redobra a capacidade de se indignar e de seguir adiante com esse mundo social injusto e violento. Não falarei aqui sobre a rara capacidade, sobretudo o raro exercício ético do jornalista, ambos já evidenciados em prêmios e homenagens. Eu diria sobre ambos, tanto Lúcio como Luiz, Lúcio Flávio como Luiz, são dois cronistas do seu tempo, com as ferramentas que souberam desenvolver, o desenho e a escrita, o humor e a palavra ácida dos acontecimentos que narram. Mas gostaria de dizer que se me fosse oferecida a oportunidade de designar a coleção Jornal Pessoal, eu repito, eu a intitularia Discurso sobre a Violência Consentida na Amazônia. E eu colocaria Lúcio Flávio e Luiz Pinto ali, ao lado de Etienne de la Boétie, no século XVI, e de Bertolt Brecht, no século XX. No século XXI, ainda seguem sozinhos. Surgirão alguns para inversamente serem colocados ao lado deles? Espero que sim. E termino com uma frase otimista de Etienne de la Boétie. Os tiranos, que muitas vezes Lúcio Flávio chama de os buanas, quanto mais pilham, mais exigem. Quanto mais arruinam e destroem, mais se lhes oferece. Mas se nada se lhes dá, semelhante à árvore que recebendo mais sumo e alimento para a sua raiz, em breve é apenas um galho seco e morto. Esperamos que cheguemos a esse ponto. Obrigada. Bom, vamos seguir aqui com a mesa 2. Tá? Peço desculpa também um pouquinho pelo atraso. Com relação à mesa 3, os nossos convidados já estão aqui, mas eu vou passar a palavra para o professor Charles Clemente, do INPA, e aí ele vai nos brindar com a última intervenção da mesa 2. Aí depois a gente vê como é que a gente vai formatar, se a gente vai fazer o debate logo imediatamente à mesa, se a gente vai passar para a terceira mesa, a gente vai conversando aqui, tá bom? Obrigado e muito boa tarde a todos e a todas. Primeiro quero agradecer a Mani pelo convite, que fui muito surpreendido a ser o único cientista natural que no grupo tem analisar o homem e o jornal.
e veio dar um depoimento de como que esse homem, o seu jornal, afetou um cientista natural. Então eu trabalhei, eu ainda trabalho no INPA, mas eu trabalhei para 30 e tantos anos em desenvolvimento, tentando desenvolver as fruteiras que os índios haviam domesticados para o mercado. E eu sempre me perguntei, por que não estamos tendo sucesso? Porque quando temos um sucesso, esse vai embora da Amazônia. Vocês todos sabem que o seringa, borracha, fui da Amazônia, fui embora. O cacau, fui da Amazônia, fui embora. Nós tivemos um grande sucesso no INPA. O punha sem espinho carbonídeo, fui embora. Por que isso acontece? E gostei de uma das ideias de Sônia agora. Lúcio ajuda a gente a interpretar a realidade. Ele sempre diz que está sempre falando sobre os fatos, né? Mas ele está interpretando, colocando em um contexto que ajuda a gente a entender. E eu não lembro quando eu conheci Lúcio, mas já faz um bom tempo. Né? Eu passei muito tempo aqui em Belém, nos anos 80, etc. Justamente quando ele estava começando a avançar o jornal. Né? E de lá para cá, eu leio de vez em quando, e na última década, ele e eu fizemos um trato, e eu sou o único felizardo em Manaus que recebe o jornal em casa. Né? E aí comecei a entender. Eu estava captando algumas ideias nas primeiras décadas, mas na última década a coisa começa a mexer realmente na minha cabeça. Vocês todos sabem que Lúcio fala que somos uma colônia. E essa ajuda a entender porque todo o trabalho que nós estamos fazendo de evidenciar as coisas da Amazônia tem mais o retorno fora da Amazônia do que dentro. Porque a colônia é para fornecer as coisas para o centro. Né? A colônia não existe para ser desenvolvida, é para contribuir para o desenvolvimento dos outros. E certamente a razão que Marli me convidou é que faz alguns meses eu escrevi uma carta para Lúcio sobre a utopia dele, de como os cientistas, principalmente naturais, poderiam ajudar a desenvolver a Amazônia com a floresta inteira. É um sonho dele, sonho de muitos de nós. Né? Mas fazer esse em uma colônia que é controlado por uma economia capitalista, que temos falado já bastante, que em nenhum outro país do mundo ajudou o desenvolvimento com a floresta inteira. Floresta, como Dilma você falou, é impossível para o desenvolvimento sustentável. Vocês todos lembram esse lindo frase dela, né? No encontro de Copenhague. Né? Então, esse me ajuda a entender por que é que tudo que eu tenho feito ao longo de 30 anos está ajudando os paulistas e os baianos a produzir o punha e outras coisas da Amazônia. E nós começamos a trabalhar aqui em Belém, que hoje é a Embrapa, e em Manaus, que é o INPA. Né? E esse é muito importante, né? E tanto que, por outras razões que não tem nada a ver com Lúcio, eu decidi que trabalhar em desenvolvimento para favorecer outras partes do país e num instituto que não dá muito atenção para essa, não era o caminho.
e ao longo dos últimos 10 anos eu parei. Eu encerrei todos esses trabalhos e agora eu estou tentando entender o passado da Amazônia, muito mais profundo do que os últimos 30 anos. Né? E esse tem tudo a ver com a floresta que Lúcio quer manter bem, que nós temos. Porque essa floresta não é natural, é uma floresta cultural. E essa ideia começou a ser desenvolvida aqui em Belém, por mais de 30 anos atrás, e que é a ideia de ecologia histórica. Como que nossa espécie interage com a natureza para produzir as paisagens em que nós estamos vivendo, né? E o que oferece nosso sustento. E antes da conquista europeia, os povos nativos da Amazônia não haviam desmatado toda a Amazônia como estamos fazendo hoje. E eles estavam vivendo muito bem, obrigado. Quando os primeiros europeus chegaram aqui, eles foram maravilhados pelas populações grandes, saudáveis, bem alimentados, sem ser obesos. Não obeso. E assim, para eles foi impressionante, porque em Europa não tinha isso. Em Europa, o crescimento populacional foi acompanhado periodicamente por colapso econômico, porque dependia da agricultura. E aqui não depende da agricultura, depende da produção da floresta e produção da horta. Não tem agricultura na Amazônia até chegar a época militar, com a expansão da fronteira agropecuária na Amazônia. Essa é quando chega a agricultura, pela primeira vez. Então, estamos tentando entender essa história agora, que é chamado da economia extrativista. Não depende de uma floresta natural, depende de uma floresta cultural. E essa é a floresta que está sendo desmatada. Quando o Lúcio começou o jornal, tinha 5% da floresta desmatada. Hoje tem 20%. Agora tem gente que quer dizer que é menos. Mais importante, tem mais 20% que é fragmentado. E essa fragmentação faz que a floresta mais vulnerável, o próximo El Niño que vamos ter em breve, né, vai queimar mais floresta, como aconteceu em Roraima 10 anos atrás. Né? Temos tido muita sorte que El Niño tem sido fraco nesse último década. Mas na próxima década, provavelmente vamos ter um mais forte. E fragmentação é tão nocivo para essa floresta cultural como é o desmatamento. Então, como que vamos mudar isso? A utopia de Lúcio, que ele volta periodicamente. Eu falei que as utópias existem somente em nossas cabeças, mas existem para oferecer algumas alternativas. Então, este é o que é muito importante sobre isso. Você precisa voltar para isso continuamente, para os próximos 30 anos também. Né? Porque senão, as utópias são esquecidas. E a floresta vale muito mais em pé do que derrubar. Só que vale mais para nosso senso espiritual, nosso senso estético, do que em termos econômicos. Em termos econômicos, infelizmente, soja, milho e boi vale mais do que nossa floresta. É possível mudar isso? O caminho está aí. Eu falei que o caminho tem muitos buracos, bombadas, empecilhos, mas ele tem traçado um possível caminho. Né? E tem muita gente da academia que gosta desse utopia.
Só que não tem ninguém no governo que gosta disso. Como que vamos mudar esse governo? Evidentemente, eu não vou responder essa pergunta. E então, esse curto depoimento é que eu queria trazer aqui, né, e mostrar como esse tem feito um efeito pessoal. Né? Um jornal pessoal que tem conseguido mexer com a cabeça de um gringo que vem de fora para tentar entender um pouquinho da Amazônia. Obrigado. Bom, gente, a dinâmica inicialmente era as exposições e depois a gente abriu para um debate. Como a gente está com um atraso significativo na terceira mesa, quase 2 horas, a gente quer perguntar para vocês o que vocês acham melhor, Marli. Melhor, eu acho que concluir essa mesa e passar para outra e abrir um debate no final, né? Por causa do tempo. A gente faz a rodada de eu vou ler, então, para concluir a mesa, eu vou ler o texto de um dos expositores que foi convidado, mas que infelizmente não pôde se fazer presente, mas ele mandou um texto para a coordenação do encontro e a gente vai ler aqui, tá bom? É do jornalista Elias Pinto. A família toda é máfia. Vocês se surpreenderiam caso Lúcio reunisse em um volume os textos sobre literatura publicados no jornal pessoal ao longo desses 30 anos de existência da publicação. Claro, não haveria material suficiente capaz de gerar os 9 livros até aqui editados, a partir do que foi escrito para a seção Memória do Cotidiano, a mais lida do jornal, segundo o próprio Lúcio. Mas seria possível acompanhar o que de mais importante se publicou em Belém e no Pará nas últimas 3 décadas. E me detenho aqui apenas nos livros de ficção e poesia, mas ampliando esse arco até o ensaísmo, sempre me surpreendeu no editor do JP a capacidade de traduzir assuntos áridos para o leitor, como economia, política, administração, as várias frentes de exploração sem freio sobre o patrimônio representado pela floresta amazônica, sem deixar de lançar luz ao que os nossos autores têm produzido. E ainda prolongar esse olhar, eventualmente, a títulos nacionais e os assinados por escritores do exterior. Mas a atenção do Lúcio não se volta apenas ao movimento de publicações, ao calendário de lançamentos. Ele nos brinda com análises mais abrangentes, permitindo que possamos avaliar, tendo sua crítica como guia, em perspectiva, a literatura que se escreve no Pará. Bem, eu não teria tempo de consultar um leque de edições do JP para exemplificar o que digo. A começar que nem onde consultar, assim de pronto eu teria. Como é a regra ou a falta desta, na minha biblioteca, dizer que nela está tudo de pernas para o ar seria conceder-lhe a graça de uma forma de ordem qualquer, ainda que de ponta cabeça, que o caos que me cerca não comporta. Mas posso, de memória, que não anda muito melhor que a minha bibliocaus, lembrar de textos sobre Haroldo Maranhão, Benedito Monteiro, João Jesus Barloureiro, Benedito Nunes, aqui na área do ensaísmo, Vicente Cecim, Max Martins, Rui Barata e outros, sejam ou não do cânone literário Papa Chibé. A propósito, de vez em quando Lúcio me surpreende, e eu que seria o crítico literário da família, ao comentar escritores e poetas até então inéditos em livro e dos quais eu sequer tinha ouvido falar. Falando nisso, aqui vai uma confidência de irmão. A biblioteca do Lúcio foi a fonte inicial, ou principal, posso dizer assim, da minha formação literária. É que romance, poesia, crítica literária, ensaísmo e história ocupam boa parte do acervo de livros do jornalista que hoje é, nesta sala, justamente homenageado. Muito mais do que alguém poderia imaginar, esperando encontrar em sua biblioteca títulos mais próximos dos assuntos que costumam dominar uma edição do JP. É verdade que, não diria com facilidade, muito eventualmente eu levava algum livro e me esquecia de avisar ao dono. Esse esquecimento me proporcionou acalentar um bom sortimento de livros, digamos, emprestados à revelia do proprietário. Até que foi a vez de a minha biblioteca, já de bom tamanho, receber, digamos, a contrapartida. Tivemos então de promover o acerto de contas, mas o ônus permanece. Raramente hoje consigo avançar nas linhas inimigas.
Melhor adotar o lema do nosso sempre saudoso Haroldo Maranhão: livros só devem ser emprestados a amigos. E os verdadeiros amigos não pedem livros emprestados. Aproveitem a ocasião e reforcem o pedido de que o Lúcio selecione e reúna em livro seus textos sobre literatura publicados no Jornal Pessoal. O pedido está feito. Seria um lançamento que tenho certeza incorporaria a nossa raquítica produção crítica. Nós, os leitores, teríamos contemplados com um painel sobre a literatura paraense, a recente e a que retrocede a José Veríssimo, Dalcídio Jandir e a escritores literalmente fabulosos como o padre João Daniel, e uma via de acesso capaz de despertar a atenção das novas gerações e a releitura aos mais vividos, para as obras dos nossos poetas, romancistas e escritores em geral. Não poderia terminar esse breve testemunho sobre a contribuição do JP no campo da literatura, conforme me foi solicitado no convite para estar presente aqui no seminário, o que não me foi possível por uma traiçoeira cachumba, essa pedra no meio do caminho e a essa altura do campeonato, sem deixar de mencionar que o JP já nos deu a graça de uma sólida contribuição para a literatura local. Em 1998, a edição Jornal Pessoal publicou Querido Ivan, de Haroldo Maranhão. O pequeno e precioso volume traz as cartas que Haroldo escreveu em 1993 no Rio de Janeiro, destinadas ao irmão e também jornalista Ivan. A correspondência cobre as últimas 3 semanas de vida de Ivan, que morria de câncer em Belém. Foi a forma de Haroldo, depois de visitá-lo e ter de retornar ao Rio, confortar o irmão. Segundo o editor do livro, o nosso Lúcio, registra na contracapa, essas cartas reconstituem uma época e nos brindam com o melhor texto literário que Belém já teve, introduzindo-a na especial geografia literária. Sem ser exatamente o seu norte, o JP, ao longo dos seus 30 anos de vida, aos trancos e barrancos, como diz o título de outro precioso livro de Darcy Ribeiro, também nos conduz pela acidentada geografia, incluindo a literária, nos nossos acontecimentos amazônicos. Obrigado, Lúcio. Muito obrigado. Ex toto corvo. Bom, então nós vamos agradecer aqui a participação de todos os membros que compuseram a mesa 2, tá? Muito especialmente foram experiências muito renovadoras e até saudosistas também, porque eu sou uma leitora assídua do Jornal Pessoal. E, em nome da coordenação, gostaria de agradecer a todos a presença e a contribuição que é inestimável. E a homenagem ao Lúcio e ao Jornal Pessoal, com certeza. Obrigada, gente.